Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec interroga aos espíritos venerandos responsáveis pelo processo de evolução do planeta terrestre nas seguintes colocações: com qual finalidade Deus estabeleceu a reencarnação como sendo uma imposição e lei da natureza? E as entidades angélicas respondem em um caráter maior, dizendo-lhe mais ou menos assim: Deus estabeleceu a reencarnação como necessidade inevitável para que o espírito alcance a perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação, mas todos terão que passar por todas as vicissitudes da vida material, da vida corporal. E é nisso que consiste a expiação. Allan Kardec então faz considerações sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, estabelecendo, portanto, a ideia de que o ser inteligente e espiritual necessita vincular-se à matéria para, a partir da matéria, se desmaterializar, se despojar das imperfeições que são inerentes à matéria, para, através daquilo que ele chamou de vicissitudes da natureza da vida material, o que é que vai dizer? Os desafios da vida física, as manifestações difíceis, as provas, os embates inerentes a todos aqueles que atravessam a jornada orgânica para, através dessas vivências, o indivíduo conquistar a experiência, a sabedoria, a maturidade que somente a experimentação pode proporcionar. Vai mais tarde, ainda na mesma obra referida, no item 166, voltando à mesma temática ou a uma temática parecida, Allan Kardec interroga as entidades angélicas à seguinte colocação: o que é que acontece para a alma que não acabou de se aperfeiçoar ou de se chegar à perfeição da vida material depois da morte? E as entidades respondem: experimenta uma nova vida de natureza material, uma nova existência de natureza corporal. Toma-lhe, através da divindade, um empréstimo de uma outra experiência física. E Allan Kardec, então, no item 166, letra B, vai perguntar aos espíritos: então quer dizer que o indivíduo vivencia várias existências orgânicas, múltiplas experiências materiais na Terra? E as entidades respondem em uma colocação sintética que inaugura uma nova mentalidade de natureza cultural, pelo menos com caráter científico, filosófico, religioso, que tentava unir e aglutinar as várias camadas do conhecimento intelectual de então, na seguinte resposta, sem a menor sombra de dúvida: a multiplicidade das vidas materiais é uma lei da natureza, e aqueles que pretendem ensinar o contrário desejam manter-vos na suprema ignorância. Essa era a resposta no mundo espiritual para a questão proposta por Allan Kardec, evidenciando o pioneirismo do codificador em uma nova visão, em uma nova mentalidade, principalmente para o Ocidente, que havia rejeitado há séculos anteriores a ideia da transmigração múltipla da alma em vários corpos materiais. A visão da reencarnação foi expulsa teoricamente do Ocidente a partir do século V, quando, no Concílio Ecumênico de 353, no século IV, corrigindo, a ideia da reencarnação foi colocada em xeque e foi rejeitada pelo Concílio Teológico do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla. A partir de então, teoricamente, a ideia da reencarnação era exilada, era banida,
Não obstante, no Oriente, a ideia reencarnacionista, embora advogada e defendida pela maioria dos religiosos, era travestida por uma superstição. Isso, uma série de mitos, uma série de visões equivocadas, distorcidas da realidade, chegando ao cúmulo de alguns países, algumas nações do passado, tanto quanto do presente, utilizaram a ideia reencarnacionista como sendo instrumento de controle de poder político, social, financeiro, graças à ideia ultrapassada das castas, das raças, das ramificações, em que, através da explicação de que o indivíduo reencarnou para pagar, para sofrer, e não tem oportunidade de ascender socialmente, desenvolver-se cultural, econômica, financeiramente, como pessoa, porque está fadado à fatalidade do seu aniquilamento, do expungir os dramas do seu passado reencarnatório em uma visão masoquista, sofredora, fatalista, em que o karma, palavra sânscrito, que é utilizada nas doutrinas do passado e cuja acepção original não tem o mesmo significado que nós damos, o karma em sânscrito significa ação e reação. Daí porque nós vemos os textos sagrados do passado a ideia do karma do bem e o karma do mal, o karma da beleza, da harmonia e o karma da destruição. Ideia que mais tarde seria distorcida na ideia do karma como sendo um sofrimento inevitável pelo qual a criatura deve passar para sofrer, para pagar os erros do passado, em uma visão exclusivamente fatalista. A ideia da reencarnação era agora apresentada em pleno ocidente cristão, dominado pelas religiões tradicionais, em uma visão totalmente nova, a partir de Allan Kardec. Allan Kardec regressa e apresenta a reencarnação agora dentro de uma doutrina inteiramente inovadora, não com os mitos e superstições do Oriente, e nem também se submetendo à visão única da existência que as religiões ocidentais, particularmente aquelas que se derivaram do cristianismo primitivo, estabeleceram como dogma e como realidade universal. Apresenta, portanto, a ideia da reencarnação como um processo de crescimento, um processo inevitável, graças ao qual a criatura aprimora-se, etapa a etapa, sucessivamente, para conquistar a plenitude das suas faculdades, para desenvolver as virtudes que estão dormindo em germe, centelha divina, a imagem e semelhança concebida pelo Criador, conforme o conceito da Bíblia, e que o Espiritismo atesta à luz da reencarnação. Essa centelha divina, que vem se desenvolvendo etapa a etapa, necessita ir retirando as camadas das imperfeições, dos seus atavismos, para utilizar uma expressão mais atual, dos seus arquétipos, das suas heranças primárias, lentamente superando as imposições materiais, as imposições animais, as manifestações do ego em uma expressão psicológica, para alcançar a plenitude que lhe está reservada. O ser, a partir de Allan Kardec, não é aquele que começa na fecundação sexual do espermatozoide com o óvulo e que encerra na anóxia cerebral, na falta de oxigenação cerebral, que vai naturalmente gerar a parada cardiorrespiratória e, por consequência, o silêncio da química inorgânica nos despojos materiais. O ser é um indivíduo inteligente que antecede o berço, que sobrevive à tumba, viajou da eternidade por meio dessas etapas, reencarnações sucessivas, graças às quais ele sempre aprimora-se para conquistar a plenitude que ele está destinada. Mas Allan Kardec não se detém apenas nessas considerações. Ele vai buscar na paleontologia, na sociologia, na teologia, na religião, os elementos básicos e lógicos da reencarnação, através de uma análise filosófica dos grandes problemas da humanidade. No capítulo Considerações sobre a pluralidade das existências corporais, Allan Kardec vai levantar as grandes questões que nunca receberam solução adequada
pelas doutrinas ancestrais ou pelas filosofias de todos os tempos, e que somente através da ideia da reencarnação se fazem solucionadas. Ele elabora e aborda as grandes questões que inquietam o espírito humano, através de uma análise lógica, filosófica, que resiste a qualquer argumentação, para advogar, entre as várias hipóteses que ele levanta, a ideia da reencarnação como única forma de explicar a justiça divina que toda religião defende, mas que nem toda a proposta religiosa pode demonstrar. A bondade de Deus que toda religião apresenta, mas que não pode necessariamente provar ou demonstrar de maneira lógica. E ele consegue confirmar o postulado básico, ou melhor, os postulados básicos de todas as religiões, a justiça, a bondade de Deus, através da ideia das múltiplas vidas corporais. Que no passado não era esse termo, porque o termo reencarnação é um termo elaborado a partir da doutrina espírita. No passado era somatose ou palingenesia, expressão grega de palin vários, genesia de gênese, vários gêneses, vários nascimentos corporais que estão presentes em vários pensamentos e setores da cultura humana do passado, de vários pensadores religiosos, construtores de religião e grandes sábios, com algumas exceções, que advogavam a tese da reencarnação. Mas Allan Kardec não para aí. No item 344, ele interroga aos espíritos nobres em que momento a alma se vincula ao corpo. E as entidades venerandas respondem que a partir da concepção, termo abrangente para nós, mas que era o termo utilizado à época, sinônimo de fecundação, quando o espírito se vincula à célula sexual feminina que foi fecundada, e a partir daí, pelo processo da mitose celular, dando origem à formação orgânica do casulo material, pelo qual ele vai atravessar, ou ao qual ele vai conduzir pela vida material, imprimindo na matéria as suas conquistas anteriores, as suas necessidades de crescimento, a partir do momento da fecundação. Mas Allan Kardec investiga com os espíritos esse momento da fecundação, perguntando às entidades nobres se o laço que une o corpo, o espírito ao corpo, é definitivo a partir do momento da fecundação. E as entidades respondem: definitivo sim, mas indissolúvel não, porque os laços são muito fracos no período gestacional, e o espírito, seja porque optou de maneira irrefletida, escolheu mal, seja por debilidade, por imaturidade, pode, diante da prova que vai passar, das situações que vai vivenciar, recuar diante da prova e vivenciar um processo em que a criança não vinga, em palavras nossas atuais, um aborto espontâneo, em que o espírito recua diante da prova e naturalmente vai responder para com esse ato, gerando a frustração, provavelmente na maioria, dos pais que esperavam a sua chegada. Vai estabelecer Allan Kardec, através dos espíritos, que é o momento em que ao nascimento, aí sim, o espírito não pode, ou não tem condição, pelo menos até onde nosso pensamento pode ir, de romper voluntariamente os laços que agora atestam, através do choro da criança no nascimento, segundo os espíritos, em uma metáfora muito bonita, que o ser já se encontra no mundo dos encarnados, a partir do choro do parto. Vai dizer Allan Kardec, através das perguntas que ele faz, que a reencarnação vai apertando os laços no processo gestacional, e que o espírito, à medida que a gestação vai chegando ao fim, e que o parto vai se apresentando como realidade próxima, experimenta a entidade reencarnante uma vivência de uma perturbação que vai se acentuando até o momento do nascimento, em que as suas memórias anteriores, a lembrança da vida anterior, a lembrança da sua vida no mundo espiritual vai se apagando, e as entidades dizem: se assemelha a alguém que está entrando no torpor de um sono, essa perturbação, e o espírito vai perdendo as suas reminiscências, mergulhando na matéria, se desvinculando, e às vezes, muitas vezes,
dizem os Espíritos, essa experiência é feita de muita angústia, de muita tensão, porquanto o reencarnar é quase sempre doloroso, porque o Espírito experimenta uma dúvida, uma incerteza de como vai ser a sua vida material, as angústias de como vai se conduzir, se vai reincidir nos mesmos erros, se vai tombar nos mesmos equívocos que uma vez possivelmente já tombou, se vai reincidir nas mesmas equivocações. Então ele experimenta uma grande angústia, uma grande tensão, a ponto dos Espíritos dizer: enquanto morrer, é sair da prisão, nascer é entrar nela, entrar na prisão de natureza material, esquecer os vínculos, as lembranças, o planejamento a que se propôs o Espírito, a sua programação, iniciando, portanto, uma nova etapa na sua experiência, na sua vivência, da qual ele não sabe se vai sair vitorioso, ele não sabe se vai se conduzir bem naquela vivência de natureza material. No item 351, Allan Kardec faz uma abordagem sobre a perturbação, mas um pouco antes, no item 258, Allan Kardec pergunta se o espírito tem consciência antes de reencarnar no estado que ele chamou de erraticidade. A expressão erraticidade para o mundo espiritual é o intervalo entre uma encarnação e outra, entre a última reencarnação, em que ele voltou para o mundo espiritual, e a próxima reencarnação que se avizinha. E esse estado pode ser muito rápido para os padrões gerais do mundo espiritual, de alguns anos, ou pode demorar séculos, o estado de erraticidade. Só está nesse estado o espírito sumamente pleno e perfeito, que já não necessita reencarnar, embora possa, a partir de uma missão, de uma escolha específica, mas que já não está obrigatoriamente vinculado à necessidade da reencarnação. O espírito que já sublimou, que já se aperfeiçoou. Os espíritos, então, recebem de Allan Kardec a pergunta: tem consciência o espírito errante, ou seja, da erraticidade, das provas porque vai passar? E as entidades respondem de uma forma basilar: tem. Na maioria dos casos, geralmente tem, porque é ele próprio que escolheu as experiências que vai ter que atravessar. Allan Kardec não se surpreende dessa questão e volta no item 258A dizendo: não é Deus que impõe as provas para o espírito? E as entidades respondem com uma colocação brilhante em um texto muito longo, que entre outras considerações coloca: nada que não passe pela permissão de Deus, tudo passa pela permissão de Deus, mas é o próprio Espírito que, a depender da sua maturidade, uma resposta geral, pode escolher aquilo de que tem necessidade para passar, evoluir, crescer, porque no mundo espiritual compreende melhor as necessidades e muitas vezes pede tribulações, desafios que aqui nós não queremos. O nosso raciocínio aqui material é pedir uma prova da riqueza, é pedir uma vida de abundância, de facilidades, mas o espírito fora da matéria não raciocina assim. E Allan Kardec chega a dizer: aquele que pensa dessa forma, pensa como um homem carnal e não como espírito, porque o espírito desencarnado tem uma visão diferente dos fatos. Alguns espíritos atrasados podem até pedir uma vida regalada e de facilidades, mas que mais tarde vai servir como experiência, porque ao chegar no mundo espiritual vai perceber a perda de tempo, e a consciência de culpa vai fazer com que eles peçam mais tarde uma outra experiência para acelerar o seu progresso, para adiantar-se na vida espiritual, para galgar patamares cada vez mais elevados. Então a escolha do espírito e a permissão de Deus, como os espíritos disseram. Tudo passa pela permissão de Deus. O que é que vale dizer? Está embutida aí a ideia de que o espírito, antes de reencarnar, não vai também escolher tudo e tudo vai ser aceito, a depender de uma supervisão maior. Ele pode escolher dentro do seu senso moral e intelectual, do seu discernimento, do seu nível de maturidade. Ele pode opinar e apresentar, inclusive, estratégias que vão ser avaliadas, e a depender delas, a depender da sua procedência, pode haver um conselho, uma orientação. Talvez determinada prova é muito pesada para você escolher agora, ou talvez determinada missão é muito difícil, ou talvez aquela experiência não é algo
natural ou algo que seja recomendada nessa existência, deixemos para mais adiante, e assim por diante. Aquilo vai ser equacionado, a depender da procedência também. As suas opções são aceitas. Recebem a anuência do mundo espiritual, para que ele possa, inclusive, se responsabilizar. E os Espíritos dizem no final da resposta do item 258 a seguinte colocação: e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Porque muitas vezes, passando por determinadas situações nesse mundo, o indivíduo é vítima de uma fatalidade, de uma situação inesperada, de uma situação calamitosa que ele não teve como escolher. Não escolheu nesse mundo. Mas o livre-arbítrio dele consiste na escolha das provas que Allan Kardec examinou antes do mergulho material. O que não quer dizer que nem tudo esteja programado. Os Espíritos chegam a dizer o seguinte para Allan Kardec: se tu queimas a mão ao cozinhar um alimento, não penses que isso está programado, é fruto da tua imprevidência. Só os acontecimentos de grande porte que alteram e afetam o moral, esses sim já estavam planejados antes da reencarnação, e o espírito sabia. Uma desencarnação inesperada, uma situação difícil na família, uma dificuldade material, uma separação às vezes, que os indivíduos são obrigados por determinadas circunstâncias a, por exemplo, mudarem de local em que residem, a depender das circunstâncias, aquilo já estava programado pelas divinas leis. Uma desencarnação violenta, uma desencarnação agressiva, sempre ou quase sempre está programado pelas leis divinas, pelas leis estabelecidas pelo cosmos. E Allan Kardec se intriga com a questão, mas deixando as páginas memoráveis do mundo espiritual de que há uma elaboração antes do indivíduo mergulhar na terra, antes do indivíduo envergar a estrutura de natureza física. A ciência, anos depois, através das experiências parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrônicas e psicológicas psiquiátricas, chegam a conclusões parecidas quase 100 anos, alguns mais de 100 anos depois de Allan Kardec. Porque quando examinamos a experiência do psiquiatra tchecoslovaco, ainda encarnado, Stanislav Grof, que fez várias experiências com ácido lisérgico, o LSD, que na época da década de 60 era permitido pela pesquisa científica, graças ao movimento de contracultura, à sociedade que se organizava na época, basta recordar, Aldous Huxley, o grande escritor, que escreveu obras notáveis, inclusive uma delas baseada na sua experiência de uso do LSD, que ficou célebre, best-seller, chamado As Portas da Percepção. Huxley, que também escreveu O Admirável Mundo Novo e outras obras, deixou um legado intelectual fantástico da sua experiência com o LSD, demonstrando que muitas alucinações que aquela droga, hoje não permitida, aquela droga produz, porque tem danos, alguns muito graves no organismo e no sistema mental do ser humano, mas que também libera alguns conteúdos verdadeiros que estão no inconsciente. Grof, através do LSD, e mais tarde, quando foi proibido, elaborou uma técnica que ele colheu na cultura taoísta, respiração taoísta, que ele estabelecia para o indivíduo entrar em estado alterado de consciência parecido com o do LSD. Ele propôs a ideia da investigação daquelas informações que pacientes psicóticos e esquizofrênicos revelavam em estado de consciência alterada. E ele percebia, por exemplo, fatos reais, não eram alucinações. Pessoas em transe que diziam coisas que as suas mães, ainda vivas, vivenciaram enquanto estavam grávidas delas. Ou então, quando alguns dos seus pacientes esquizofrênicos revelavam que já viveram na Terra com uma outra personalidade e davam o nome, o endereço de onde viveram, os familiares, os nomes das pessoas, que Grof anotou em uma sistematização notável. E mais tarde foi investigar se tratavam de realidades ou alucinações, e constatou que eram pessoas que viveram na Terra, algumas que cometeram crimes hediondos, que passaram despercebidas, mas que a consciência, embora a justiça humana não alcançou, a consciência não esqueceu. E ao voltar em outra existência, voltaram com um transtorno psicopatológico, com uma alienação, com uma esquizofrenia. Ao lado dele, um pouco antes, Albert Rochas, do Instituto Politécnico de Paris, esse notável diretor e coronel, que vai fazer experiências de hipnose, então, recentemente elaborada a ciência da hipnose,
Albert Rochat vai elaborar técnicas de hipnose para regular com os indivíduos, através do processo hipnológico de regressão à vida fetal. E em determinado momento pedia para o indivíduo recuar para a vida pré-fetal. E ele percebeu personalidades anteriores. É a primeira obra lançada na ciência chamada As Vidas Sucessivas. Helen Wambach, a notável PhD em psiquiatria e em psicologia. Essa notável mulher que decidiu, depois de toda uma formação acadêmica rígida, enveredar pelas pesquisas de regressão, por curiosidade apenas, e depois de regredir com várias pessoas em uma amostra elevadíssima de uma população grande, que ela colheu depoimentos, ela anotou nas suas conclusões de uma obra notável, que até hoje é clássico na área da regressão. Ela fez comparação de uma personalidade reencarnatória anterior e da vida atual dos seus pacientes, comparando cor de pele, cor de cabelo, condição social, altura, beleza ou feiura, condição financeira, sexualidade, isso é gênero, para fazer uma espécie de encadeamento lógico de uma para a outra existência. E algumas das conclusões de Helen Wambach é notável. Entre elas, ela disse nas suas conclusões que 81% das pessoas que em transe responderam às suas perguntas disseram que escolheram voluntariamente as experiências que deveriam passar. A grande maioria, portanto, teve a opção, teve a condição de escolher a vivência, escolher inclusive nascer. Mas, para sua surpresa, 68% no período entre vidas, antes de nascer, que ela fazia a regressão, 68% revelavam um certo pessimismo, desencanto, ou uma certa resignação triste de ter que nascer, confirmando Allan Kardec. Nascer é entrar na prisão, morrer é se libertar delas. Porque os pacientes chegaram a dizer também, nas suas colocações, somente 26%, portanto, tinha um certo otimismo na próxima vida, antes de mergulhar na matéria, nos estados de regressão de memória. 90% de toda a sua população revelaram que a morte que vivenciaram na última existência eram coisas agradáveis. Eram agradáveis as mortes. Eram experiências de libertação. E essas 90% também estabeleceram que o nascimento é um momento de tensão e de desventura, de tristeza total. Portanto, a ideia que confirma Allan Kardec, que Helen Wambach colocou sem conhecer a obra de Allan Kardec, porque não era espiritualista, não era espírita. 87% dos pacientes em regressão disseram que reconheceram pessoas que faziam parte da sua família na reencarnação anterior, que são as mesmas, os mesmos laços que estão convivendo com elas na reencarnação atual. 87%, uma porcentagem elevadíssima para a amostra. E o mais dramático de tudo é ela perceber, o que mais assustou ela perceber que o feto e mais tarde a criança é um ser espiritual maduro, velho, adulto, rico de experiências, que só é criança no corpo. Kardec falou literalmente isso 100 anos antes, que o espírito só é criança no corpo, por causa dos órgãos que estão se desenvolvendo, por causa do sistema nervoso central que ainda está em fase de desenvolvimento. Mas o ser espiritual é velho, é rico de experiências, que está lentamente tomando conta do patrimônio material, do patrimônio biológico. Essas colocações surpreendem, porque são de pessoas totalmente suspeitas na área da ciência. Dina Cherminara fez também comparações com transtornos neuróticos, psicóticos e existências anteriores através das regressões de vidas anteriores. A mesma coisa é Edith Fiore, a notável psicóloga de formação protestante, que não acredita na reencarnação, mas que utiliza a regressão para recuar vidas anteriores e demonstrar que, através de uma comparação, há um encadeamento lógico de uma existência para outra existência em termos espirituais. Dois pensadores americanos, John Fisher e John Wilton, um psiquiatra, o outro jornalista do The New York Times, fizeram uma experiência que culminaram numa obra não tão conhecida, talvez nem vida mais, uma obra notável chamada Vida
transição vida. Nesta obra, eles não apenas se interessam pela regressão e se submetem à regressão, mas se interessam não por vidas passadas, mas pelo período que eles chamam de entre vidas, que Allan Kardec chamou de erraticidade, e que mais tarde eles dão o nome de Bardo Todol, uma expressão tibetana que significa uma referência ao livro tibetano dos mortos. Esse período entre uma vida e outra, entre uma encarnação e outra, e eles investigaram para concluir na obra que esse período é um período de avaliação e de planejamento para uma vida posterior. Confirmo, portanto, a excelência daquilo que Allan Kardec estabelecia com os espíritos, que esse período é um período de programação, de preparação, de expectativa para um novo mergulho na carne, na matéria, e que a escolha do indivíduo é essencial, de maneira geral, nessa obra, dizem eles, para a futura existência de natureza material. No final do século XIX, um psiquiatra holandês, Erlo van Wolfram, esse psiquiatra notável, discípulo de Carl Gustav Jung, que inclusive aprendeu as teorias psiquiátricas e psicanalíticas com Jung. Esse notável psiquiatra materialista, ateu, de formação totalmente acadêmica e afastado de qualquer conceito espiritualista, começou a ter sonhos. E a princípio sonhos onde ele se via como uma personalidade no passado antigo. A princípio como uma personalidade algo famosa do Evangelho de Jesus. Uma das pessoas que acompanhou Cristo, que viu Cristo passar e que está citado em uma das Escrituras Sagradas. Ele, aturdido, volta à consciência objetiva sem entender. Mais tarde começa a ter outras visões. Visões de um bispo que viveu no século IV. Um bispo que esteve rodeado por atividades religiosas. Ele que era de formação materialista. E ele fica mais aturdido. Acreditou que se tratava de um transtorno psicótico. Resolveu, inclusive, se consultar com um colega médico. Mas não apresentava nenhum sintoma psicótico, senão esses sonhos estranhos. Depois começou a ter essas mesmas visões em vigília, acordado. Essas experiências reais, onde ele via como se fosse um filme, e a sensação de que aquela personagem principal do filme era ele mesmo, que ele estava observando. Sem entender direito, ele passa a se ver como várias personalidades. Chega a escrever e catalogar 10 personalidades, culminando no século XVII com uma personalidade famosa da literatura e também da atividade eclesiástica, um bispo famoso, que se notabilizou pela dedicação, pela abnegação, pelo amor ao próximo e pelo perdão aos inimigos, porque teve muitos inimigos e perseguidores. E mais tarde ele volta à consciência objetiva aturdido, vai até Jung. Jung recebe-o, ouve-o, mas diz a ele que, embora aceitasse e acreditasse que é uma probabilidade a reencarnação, com o conhecimento enciclopédico que ele possuía, disse para ele ter cuidado e manter aquilo em discrição e em silêncio, para que ele não fosse objeto de ridículo, de zombaria diante de uma ciência acadêmica que era totalmente avessa àquela experiência. Erlo van Wolfram morre nessa dúvida, nessa inquietação dessas memórias anteriores, que seria mais tarde examinado por Hermínio de Miranda em uma obra chamada Sete Vidas de Fênelon, que examina essas experiências e explica o porquê desse encadeamento que culminaria no psiquiatra humano, bondoso, mas totalmente avesso à religião, por causa de uma frustração nessa área. Mas para não me alongar muito, gostaria de citar também uma escritora britânica que fez sucesso no século XX. Ela, que praticamente peregrinou pelo século XX, sensibilizando os corações, católica, avessa às questões da reencarnação, lançou uma obra entre as várias que emociona até hoje, religiosos ou não, pessoas de cultura ou não, pessoas espíritas ou não. Lucas, o médico de homens e de óculos. Refiro-me a Taylor Cadwell, essa notável mulher, escritora, que tanto intrigou os pesquisadores e médicos da sua época, porque não apenas ela revelava conhecimentos e conceitos históricos antigos que os historiadores tinham dificuldade para pesquisar e encontrar e confirmar, mas também uma obra sobre Gengis Khan,
ela revela fatos que hoje a história tem confirmado. Em outra obra, sobre medicina antiga, ela revela conhecimentos de medicina que os médicos ficaram surpresos que a examinaram. Essa senhora, que era melancólica, amarga, que dizia que a sua vida, já com mais de 80 anos, era um verdadeiro castigo ela viver tanto. Que o marido que havia morrido na década de 70 deixava nela um grande vazio que ela não tinha mais sentido para viver, embora escrevesse de uma maneira espetacular. Essa senhora, que diante da ideia da reencarnação, um pesquisador que queria submetê-la à hipnose, ela diz: reencarnação, Deus me livre. Reencarnar, voltar a esse mundo, é uma coisa horrível. Pensar na possibilidade de voltar nesse mundo de tristeza, não. Para mim, morreu, não mais. Não mais. E eu digo mais, disse ela, para a surpresa do terror, se eu não fosse católica, se eu não tivesse uma fé religiosa, talvez eu já teria me matado nessa vida de amargura e de melancolia. Foi submetida à hipnose. A princípio foi submetida pelo hipnólogo Gess Ster, esse hipnólogo americano que submeteu ela a uma regressão na vida atual. E ela foi regredindo aos fatos da vida atual, até a infância, quando ela se lembra de um fato doloroso, a família pobre, a mãe que ganhava praticamente $23 por mês em um trabalho modesto para manter uma série de filhos, e ela mais tarde viu uma cena que estava esquecida do seu consciente, quando a mãe disse assim: eu quero lhe dizer abertamente para você, nós não desejamos que você nascesse, não quisemos que você nascesse. Olhe, no final da esquina da nossa casa tem um rio, por que você não se joga e se afoga lá? Ela lembra-se dessa experiência, da melancolia que viveu, de não acreditar, ouvir a própria mãe falar isso, mas compreendia as dificuldades financeiras e perdoou a genitora, para mais tarde vivenciar outros processos até chegar no momento em que ele pede para ir até a vida fetal, e ela recua a vida fetal e diz: não, que angústia, mais uma vez, vir a esse mundo, não posso. Será a última vez que eu não quero mais voltar a esse mundo físico, a esse mundo de terror, a esse mundo de angústia e de sofrimento. E então, ela volta à consciência objetiva e se pergunta: o que está acontecendo que eu estou chorando assim? Porque não estávamos na vida fetal. E ela prometeu não ouvir nenhuma, porque foi tudo gravado, mas ela não ouvia nenhuma gravação. Se submetia e ia. Eles pediram para ir até a vida fetal e pediu para retornar. Ela tinha sonhos, por exemplo, com imagens de Mary Evans, a notável escritora do período da Rainha Vitória, que escreveu com o pseudônimo de George Eliot. Essa notável escritora britânica, uma das mais célebres da história da Inglaterra. Ela tinha visões, e a princípio o pesquisador achava que ela era a reencarnação da própria escritora. Ao recuar, ela se viu como uma das empregadas jovens, uma das serviçais da Mary Evans, na Inglaterra, que inclusive a própria escritora sentava com ela, porque tinha simpatia com ela, e lia livros para ela. Mais tarde, no entanto, ela recuou mais nesta vida ainda, em período anterior, e antes de se tornar Jane McGrew, a empregada de Mary Evans, ela se viu no prostíbulo, em que ainda não entendia como criança, não sabia onde estava o pai, não sabia onde estava a mãe, tinha a sensação de ter nascido dali, e ali ficou exercendo aquela que é chamada a mais antiga das profissões, a prostituição, para mais tarde, não sabendo porquê, foi parar na casa de Mary Evans. Ela recordava-se isso tudo, com uma riqueza de detalhes, falava de uma forma, tinha um problema de surdez, mas o pesquisador improvisou inclusive alto-falantes para falar com ela, porque ela estava com esse problema, até que ela começa a visualizar algumas cenas na casa de Mary Evans, uma governanta que antipatizava com ela. Em alguns momentos aplicava-lhe surras, a ponto de dar tantos socos no tímpano que gerou uma surdez dela naquela encarnação. E mais tarde fez uma verdadeira calúnia, acusando-a de roubar um anel, e o marido da escritora denunciou a polícia. Ela foi presa, condenada à prisão e algumas torturas, e não resistiu, improvisou uma forca na cela e suicidou-se enforcando. Ao voltar, ela volta com as notáveis dores no pescoço que ela costumava sentir, a vivenciar. E depois de algumas experiências, a surdez melhorou. A própria dor do pescoço pareceu amenizar, embora não totalmente. E em várias experiências ela recuava. No período de Savonarola, o Frei, da época da família Borgia, onde ela se viu apaixonada por Savonarola como uma freira enclausurada, melancólica e angustiada. E assim por diante. Visualizava várias cenas. E ao voltar, às vezes mal estava voltando da consciência,
Ela olhava para a pesquisa dele e disse: você não vai conseguir nada comigo. Esse negócio de reencarnação nem tente, porque você não vai conseguir. Só depois, ao ouvir as fitas de áudio, ela pôde perceber que era a sua voz falando coisas totalmente absurdas, embora desencarnou, negando a reencarnação, negando a ideia das vidas sucessivas e desse planejamento. Mas a reencarnação foi examinada pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, um notável parapsicólogo brasileiro já falecido, que em São Paulo identificou uma menina, entre os vários casos que ele examinou, Jacira, a menina de Santo Amaro, cidade de São Paulo. Essa menina, que revelava desde pequeno ser Ronaldo fulano de tal, que viveu em São Paulo, capital, cuja mãe é fulana Beltrano, cujo pai é fulano, que revelou o endereço, e que o Dr. Hernani mais tarde anotando, foi até a casa daquela personalidade que a menina de 5 anos dizia que era, e que tinha uma apresentação muito peculiar, porque tinha uma grande cicatriz no queixo e uma cicatriz no crânio, na cabeça. E ao ir até São Paulo, capital, no endereço que a menina dizia, ela conheceu a família de alguém que se chamou Ronaldo, que havia falecido há alguns anos atrás. E a mãe, apresentando fotografias, informações, disse: meu filho suicidou-se, deu tiro no crânio, no queixo, e a bala saiu pelo crânio. E a menina nasceu com a marca de nascença, que aliás ainda não tem explicação para a ciência convencional. Somente essas marcas de nascença a reencarnação pode explicar. A reencarnação que foi apregoada por Buda, que foi defendida por Sócrates e Platão, que dizia que recordar é viver, que esteve na boca de Hermes Trismegisto, Confúcio, Lao Tse, Krishna, os vários pensadores da religião, que esteve defendida por Victor Hugo, Honoré de Balzac e várias personalidades de elite, com algumas exceções, boa parte delas defendia a ideia da reencarnação como um dos livros sagrados de toda a religião, vem nos dizer da justiça divina, da causalidade absoluta e do planejamento anterior. Os bons espíritos, através do espiritismo, vem dizer que há, de uma forma geral, sem a gente esgotar o assunto, 3 tipos básicos de planejamento reencarnatório. De um lado, temos as reencarnações compulsórias, que são os espíritos sem discernimento, a semelhança de crianças que não têm ainda como escolher, não têm a noção de algumas coisas. Então os bons espíritos escolhem por eles. E eles então são encaminhados, normalmente são espíritos rebeldes, espíritos muito renitentes na ignorância, no atraso, no mal. Então são reencarnações compulsórias, em que os espíritos selecionam uma espécie de programação geral, em que eles vão ter que reencarnar através de uma família específica, de laços que inevitavelmente vão conviver com ele, de algumas situações, de alguns autores, mas que não há uma programação muito elaborada. Aliás, essa programação é elaborada pelo automatismo da lei divina, a lei de causa e efeito. Os atos da reencarnação anterior automaticamente geram a reencarnação futura, porque as leis de Deus estão na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas há um outro tipo de reencarnação que é o outro extremo, os missionários. São aqueles cuja reencarnação é muito elaborada, a genética, a situação social é preparada antes. A estrutura física de um Einstein, por exemplo, o cérebro de um Einstein ou o cérebro de um Chico Xavier. A condição, a situação na Terra para o Francisco de Assis mergulhar no corpo, para não falar do Cristo, que é o exemplo máximo, o expoente máximo. São, portanto, reencarnações muito elaboradas, muito trabalhadas. Um Leonardo da Vinci, ou uma Teresa d'Ávila, um João da Cruz, ou uma Madre Teresa de Calcutá. São espíritos que foram elaborados, que têm uma estrutura psicológica trabalhada em várias encarnações. E ao mergulhar na Terra, obedecem a um planejamento, porque o seu raio de ação e a sua responsabilidade é muito maior. É com o coletivo. E há, no meio, a maioria de nós, que são os espíritos que têm uma certa autonomia de dialogar e de optar, mas que passa por uma supervisão maior. Nem é uma reencarnação compulsória, impositiva, porque a maioria de nós tem o discernimento de escolher algumas provas, algumas situações, nem uma reencarnação de missionários, onde é muito bem elaborada e muito sofisticada. É a maioria, constitui a maioria das criaturas. Mas isso obedecendo sempre ao planejamento geral, ao planejamento maior, um automatismo da lei, que faz com que há uma certa programação reencarnatória antes do berço, conforme fala André Luiz, do tema que nos serve, no capítulo que nos serve de tema,
do livro Respostas da Vida. Então, eu posso ter uma reencarnação planejada, mais ou menos, na vida atual, através de algumas circunstâncias. Então, eu reencarno em alguma situação em que eu vou ter que conviver com determinados familiares, porque são laços do meu passado, já é uma necessidade, já é uma programação. Eu vou encontrar algumas pessoas que vão chegar até mim. Agora, o que é que eu vou fazer nesse encontro é o meu livre-arbítrio atual. Se eu vou piorar a situação, se eu vou agravar, se eu vou melhorar. O espírito Vitor Hugo, através de Divaldo Franco, disse: existem encontros que são apenas encontros. A pessoa encontra e passa. Existem encontros que são reencontros. A pessoa vê, se vincula, é um vínculo do passado. É uma afinidade já anterior, trabalhada anteriormente. Mas ele diz: existem reencontros que são desencontros. São, portanto, vínculos que nós naturalmente temos que lidar por causa de um processo difícil no passado em que reencontramos seres com os quais temos que lidar para não perturbar ainda mais a situação. Então, a doutrina espírita tem essa beleza. Allan Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, vai estabelecer o seguinte: que toda pessoa que erra passa por 3 fases. A primeira delas, o arrependimento. Se arrepende do equívoco. A segunda delas, a expiação, quando o espírito sofre as consequências do que fez. Todos nós que nos arrependemos acabamos por ter um certo sofrimento, vivenciar um certo tipo de amargura. Não deveria ter feito, mas já fiz. E o terceiro é reparação. Não basta expiar, sofrer, é necessário reparar o mal que fizemos. Então, digamos, na condição de ser humano, vamos ilustrar aqui um caso. Seduz uma jovem, como aconteceu no passado. Seduz uma jovem, a jovem gera na jovem expectativa, e mais tarde é engano, porque é apenas uma burla, para utilizá-la como objeto de satisfação sensorial, sexual e assim por diante. E a jovem, como aconteceu no passado, caía na prostituição. Tombava na prostituição. O que acontecer a ela, eu tenho responsabilidade também. Porque foi a partir do que eu fiz que gerou essas consequências na vida dela. Então, eu tenho responsabilidade moral e espiritual por aquilo. Digamos que eu me arrependo, sofro as consequências, me resolvo agora a reparar. Vou até ela para ajudá-la a sair dali, a melhorar a sua vida, a reparar um pouco do mal que eu fiz. Muito bem, eu estou reparando. O bem que eu faço vai apagando o mal que eu fiz. Se ela não aceita, porque está magoada, porque está revoltada, o problema é dela. Porque eu não devo a ela, eu devo à lei divina. Através dela, eu agredi a lei divina. Então ninguém deve a ninguém. Nós devemos a lei como transgredimos a lei. E vamos resgatar regularizando a lei. Daí o perdão é bom para quem perdoa e não para quem vai perdoar. Quem vai perdoar continua com a dívida. Mas quem perdoa é que se liberta do problema. Porque quem não perdoa carrega consigo o agressor. Aonde vai, carrega na mente aquele peso. Então o perdão é bom para aquele que perdoa. Então a pessoa, mas muito bem, se eu gero tudo isso, mas opto por uma conduta irregular, eu percebo as consequências do meu ato, mas eu não procuro reparar, não procuro fazer o bem, não procuro regularizar a situação, mais tarde eu receberei essa pessoa na condição de filha em uma próxima encarnação, uma filha ingrata, uma filha que não confia em mim, uma filha que me agride, que transgride. Eu destruí a vida dela, agora eu dou a vida a ela e preciso acompanhá-la. Como dizia Chico Xavier, a gente faz dívida no atacado e vai pagando as prestações. Então a gente vai pagando o quê? Escola de menino, de desencarnar. Então a gente vai pagando, as dívidas. E quando nós desencarnarmos nessa última existência, estamos bem. Porque mesmo que a gente lembrar das outras encarnações, nessa última fomos pai, filho, mãe, filha, e assim por diante. Então superamos aquele drama, mas muitas vezes vai ser uma situação dolorosa que podíamos reparar antes, enquanto estivermos a caminho com Ele, como dizia Jesus. Enquanto estivermos a caminho com o vosso adversário, reconcilia-te com Ele, faz tudo bem. Então não fizemos, volta, como nós vimos, uma filha ingrata, uma filha que não confia, que agride. Por mais que seja que o pai faça alguma coisa, eu estou dizendo nos crimes hediondos, na pedofilia, no abuso sexual, mas em situações que a pessoa pode fazer isso, que a outra se magoa, se chateia. Eu conheci uma família que a filha dizia assim, mas ele me irrita, mas que é de propósito. Ele não irritava não, ele tinha sua conduta, estabelecia os limites dentro de casa, e ela dizia, se eu pudesse eu matava. Como eu não matava de revólver não, matava de faca para sofrer mais. E eu vi ali um drama no passado. Porque não se justificava, só a reencarnação para explicar.
Quanta gente que até nos trata bem, a gente detesta. E quanta gente que nos faz tudo aquilo que a gente não gosta e a gente adora. Só a reencarnação pode explicar. Vínculos anteriores, laços do passado, que agora estão juntos nessa programação para recuperar perante a lei universal, perante a lei divina. Eu me lembro que Arnaldo Rocha, o grande espírita de Minas Gerais, já recentemente falecido, quando ele estava passando por alguns problemas, algumas angústias, alguns dramas de família, Chico passou por ele, que era muito amigo de Chico Xavier. Chico passou por ele e disse assim: "Ei, Naldinho", chamava Arnaldo de Naldinho, "Ei, Naldinho, quanto tempo você batia, agora está apanhando, hein? Fico muito feliz por isso." E Arnaldo disse: "Chico, você não tem jeito. Eu estou passando por esses problemas." Você vai dizer: "Não, meu filho, eu estou muito feliz, porque os bons espíritos dizem que você há séculos vem batendo e agora está apanhando." Já é o começo. Então Chico tinha essas tiradas, essas coisas. Certa vez ele recebeu na sua casa um homem que estava amargurado pela culpa. Seu nome, Clóvis Tavares, que seria mais tarde um grande espírita e dedicado do movimento espírita, um grande intelectual, um grande abnegado do bem. Clóvis Tavares estava amargurado por um sentimento de culpa por conta de um drama com um filho, um dos filhos seus, Vitor Tavares, ainda bebê, começando a engatinhar, por uma circunstância que ele não conseguia imaginar, porque era quase improvável aquilo, porque o bebê ainda nem andava. O bebê quis voar do berço e conseguiu saltar do berço, tombou no chão, teve uma problemática cerebral e agora estava com uma série de deficiências para o resto da vida. E ele achava que era uma negligência dele enquanto pai. E Chico Xavier começou a ficar pálido na frente dele. Era uma amizade do passado que agora se reencontravam também. Ficou pálido. Chico muitas vezes ficava pálido, olhando para o infinito. Eram os contatos mediúnicos, eram os sintomas que se caracterizavam com ele. E começou a dizer, através dos bons espíritos, particularmente Emmanuel, contando a história daquele filho, dizendo a história daquele filho desde o século X, quando esteve na condição de navegador, de desbravador, que mais tarde reencarnaria como Marco Polo, por volta do século XII. O navegador da história antiga, que mais tarde voltaria à Terra como Cristóvão Colombo, que desbravou várias regiões, inclusive nas Américas, conhecia no semiconsciente, porque já esteve lá em uma encarnação anterior, quando foi viking, e agora alcançou as Américas pela circunnavegação, na sua intuição, porque conhecia intuitivamente o mesmo lugar, ao aportar em Honduras e mais tarde nas Américas. Mais tarde, esse espírito volta à Terra como Padre Bartolomeu de Guzmão, o padre voador, aquele que tentava vencer o ar aqui no Brasil, para mais tarde voltar à Terra como Santos Dumont, o notável pai da aviação, que me perdoe os irmãos Wright, o notável pai da aviação, que mais tarde, quando viu o que é que era utilizado os seus aviões eram utilizados para a guerra, não suportou, em um ato de rebeldia, optou pelo suicídio, se enforcando. Ao se enforcar, gerou um débito. E ao voltar à Terra, diz Chico Xavier, por um acidente que iria inevitavelmente acontecer, seja naquela oportunidade, seja em outra, o espírito que não reencarnou com uma doença, porque no padrão cromossomial genético não havia a possibilidade de uma doença, de uma problemática teratológica, genética, mas através de um acidente, ele deveria agora experimentar o resgate do suicídio hediondo, através de uma tentativa de voar, que era a reminiscência do seu suicídio anterior. E então necessitaria passar Vitor Tavares por essa experiência para se libertar do débito que contraiu quando era uma personalidade famosa, reencarnada aqui no Brasil, Santos Dumont. Só a reencarnação, meus amigos. Só a reencarnação para explicar essas problemáticas. Só a reencarnação para explicar a justiça divina. Só a reencarnação, como já falei aqui, para explicar o caso de uma criança cega. Como eu vi na internet, já citei aqui. E que eu havia uma mensagem embaixo dizendo mais ou menos assim: essa criança tem câncer nos olhos, vai fazer cirurgia para arrancar-lhe a vista, a visão, e nunca mais vai enxergar. É a última vez que ela vê. Quando eu vi isso, eu me sensibilizei. Porque se não houvesse a reencarnação, Deus seria monstruoso. O que uma criança de 5 anos fez para merecer um destino daquele? Uma situação tão penosa naquela. Mas a reencarnação vai dizer que talvez o próprio Espírito solicitou a experiência da cegueira para amadurecer, para desenvolver determinada área do sentimento e para evitar reincidir nos mesmos erros. Quando a gente utiliza o olho para o mal, para a espionagem,
para o assassinato, para as fofocas, as calúnias. Então retorna a uma experiência de limitação, como dizia Jesus. Se a tua boca, a língua, a mão for motivo de escândalo, arrancai. Ao arrancar aqui a limitação de uma nova experiência da reencarnação. Por isso, o amor, apregoado por Jesus. O amor é a grande solução das nossas questões. Só através do amor para entendermos o processo da reencarnação, como dizia Leon Denis. Vivemos em 100 séculos, agitaremos-nos em 100 mundos. Podemos saber de onde viemos e podemos perceber para onde vamos, através das vidas sucessivas buscando a felicidade. Ou Jesus, quando dizia, em bela colocação, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que deve. E em João, capítulo 3, ele vai dizer a Nicodemos, necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. É necessário, portanto, para entrar na plenitude, as múltiplas experiências materiais. Porque uma existência apenas, como diz Emmanuel, através de Chico Xavier, é apenas um dia no relógio da eternidade. Daí Jesus é o grande modelo, é a grande referência, porque em várias encarnações estamos voltando e Ele nos espera pacientemente como grande exemplo para nós. Aliás, me permitam para encerrar, porque contamos isso em um seminário recente. Ele sempre foi à frente. Jesus é o grande modelo, como diz o atual, aliás, o recente Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, francês, africano, vítima de perseguição e preconceito. Ele vai dizer, o meu ídolo, o meu modelo, depois de uma declaração polêmica que foi acusado de antissemitismo, não foi antissemita. Ele apenas falou que Deus ajude os judeus para perdoar o holocausto nazista, para ter coragem de perdoar. E quando perguntaram, mas você está dizendo para eles perdoarem a chacina do nazismo? Estou. Mas como é que você fala isso? Você está sendo conivente? Você está sendo antissemita? De modo nenhum. Porque o perdão eu aprendi com o meu guia e o meu modelo. Meu amigo, eu fui vítima da África do Sul. Eu sou sacerdote, sou negro, sou vítima do apartheid. Eu sei o que é sofrimento. E eu sei o que é o esforço para perdoar. Mas aprendi isso com o meu modelo. Porque o meu modelo ensina perdão na prática, e não no gabinete com ar-condicionado. Ele nos ensina através da vivência, porque Jesus sempre ensinou aquilo que ele fazia. No Evangelho a gente sempre vai ver ele ensinando, mas indo à frente primeiro. Por isso, quando Allan Kardec perguntou no item 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser modelo e guia, e os Espíritos responderam, Jesus, porque guia sempre temos. O guia é aquele que orienta, que diz como devemos fazer, como devemos caminhar, vá por ali, vá por aqui. É o teórico, é o orientador, é o professor, é aquele que orienta, que diz caminho. Mas modelo, só Jesus. Só a sua vida foi modelar, do começo ao fim, em um verdadeiro poema de lição para demonstrar como deveríamos nos proceder, como deveríamos nos comportar, nós que temos tanta necessidade do nosso planejamento reencarnatório para a evolução e o nosso crescimento. Muita paz.